Você sabe o que é Hakugo? No vídeo de hoje vamos falar tudo sobre Akane Banashi, o novo lançamento da editora JBC. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o mangá Akane Banashi, que eu comprei lá na Bienal do Livro de São Paulo, que foi um lançamento que a JBC levou lá pro evento. E eu fiquei muito interessado por causa da capa. Eu achei a capa muito bonita, o nome do canal se chama Pela Capa, né? Mas eu achei a capa bem interessante. E eu tô gostando de pegar esses mangás volumes 1 ali pra testar e ver se vale a pena fazer um comentário aqui no canal sobre eles, porque vai que eu consigo despertar o interesse de algum de vocês pra fazer leitura dessas obras. E essa daqui eu gostei bastante e pretendo continuar, mas você deve estar se perguntando sobre o que diabo se trata Akane Banashi. Vou contar pra vocês agora. A protagonista dessa história se chama Akane Ozaki, se não me engano. Esses nomes japoneses com certeza eu tô falando todos errados, então já não me recrimine, por favor. Mas a gente começa a protagonista que, por influência do seu pai, ela decide dedicar sua vida inteira a se tornar uma Shinoishi, que é como se fosse o ranking mais alto dos profissionais que praticam a arte do Hakugo. Tá, falei Akane Banashi, tem Hakugo, Shinoishi, você deve estar se perguntando, tá, o que diabos de nomes são esses? Eu vou explicar um pouco pra vocês mais agora. Akane Banashi, que é o nome do mangá, né, é a junção de duas coisas. Primeiro, o nome do protagonista, Akane, e Banashi vem de Mukashi Banashi. Mais uma vez, falando tudo errado. Mas que é como se fossem os folclores lá do Japão. São histórias, fábulas, que são contadas normalmente de forma oral para as pessoas. São histórias contadas, não normalmente escritas. E a história contada nesse mangá, ela gira em torno de um elemento central, o Hakugo, ou Hakugo. Eu não sei a pronúncia certa. Vou parar de falar que eu não sei falar o nome das coisas, só aceitem que eu não sei. Mas o Hakugo, ele é uma manifestação artística que é de contar histórias, mas não é simplesmente você chegar e contar história. Tem toda uma tradição e um ritual para que seja considerado um Hakugo. O Hakugo consiste numa apresentação de uma pessoa só, a qual ela tem todo um ritual, vestimentas e tudo mais, né? Mas que ela conta uma história para uma audiência, os Musashi Banashi, né? Só que é uma forma diferente de contar essa história, porque ela é responsável por criar todo o ambiente e interpretar todos os personagens que estão ali na peça. Ou seja, se tem dois personagens dialogando, ela faz o diálogo dos dois personagens. E a maestria dessa manifestação artística é quando, através das feições faciais, da voz, entonação, postura corporal, a pessoa consegue passar para essa audiência como se realmente aquilo estivesse acontecendo na frente dela. Então ela vai trocando suas feições, trocando sua postura para parecer que são pessoas diferentes conversando entre si. E cada artista consegue trazer uma forma única de apresentar essa história para esse público. Um cara ele pode ser melhor em interpretar as personagens femininas, ou enquanto uma outra mulher ali, ela é uma mestre em conseguir situar a plateia ali onde a história acontece. Ou então uma outra pessoa ali, ela é formidável em conseguir fazer diálogo entre 3, 4, 5 personagens ao mesmo tempo e o público consiga identificar todos eles de formas diferentes. Então a arte dessa manifestação artística vem disso daí. Então dois profissionais apresentando a mesma história para um público podem ter performances completamente diferentes. Aqui já nesse primeiro volume a gente já apresentaram vários personagens que trabalham com isso, né? E que são muito distintos entre si. Eu acho que muito da graça do mangá vai ser a gente ver esses estilos artísticos diferentes e como é que eles contrastam um com os outros. Aqui também é apresentado como se fosse a hierarquia dos Hakugos. E é interessante porque a gente entra de cabeça mesmo no mundo, né, desses profissionais. Então aqui eles têm uma hierarquia própria, como se fossem as faixas de uma arte marcial, sabe? Aqui a gente tem os Zenzas, que são os aprendizes que estão ali começando no mundo do Hakugo. A gente tem os Fatsumis, que já são profissionais que performam já para um público, mas ainda são aprendizes de um Shinoishi, que é o mestre da coisa toda.
São os caras que já conseguiram dominar completamente o ofício e que podem aceitar alunos. E aqui no mangá a gente vai acompanhar a Akane desde a base ali, começando a se interessar pelo Hakugo antes mesmo de ser a Zenza, né? E imagino que até ascendendo ao posto de ser uma Shinoishi. Eu tô com uma grande expectativa para esse mangá, ver a Akane passar por todas essas transformações aí. Inclusive, é muito bacana ver como que ela aprende cada coisa de cada pessoa. Então, eu acho que vai ter um potencial muito grande. Eu adoro essas obras que apresentam coisas que a gente provavelmente nunca ia ter contato na nossa vida, né? Porque Hakugo, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Imagino que você aí de casa também nunca tenha ouvido falar. E essas obras que elas acabam trazendo coisas de culturas diferentes pra gente. No caso dos mangás, majoritariamente do Japão, né? Tem um espacinho muito grande aqui no meu coração, porque eu tenho uma estima muito grande por essas obras. Como o próprio Blue Period, por exemplo, se não me engano está sendo lançado pela Panini, que conta mais sobre o mundo artístico de pinturas mesmo, sobre como é que funciona as escolas de arte no Japão, as manifestações artísticas que estão mais em voga em Tóquio, como é que funcionam os estudantes de arte, as faculdades. Isso é muito interessante. A gente tem Hiroshi Hirata, que consegue trazer pra gente coisas sobre o Japão feudal, ali, sobre como que eram as guerras, e não sobre a parte gloriosa das guerras, né? Como é que ficavam as cidades quando os soldados iam embora, ou então como é que funcionavam as promissórias que os soldados vendiam durante o período de guerra em troca de suas vidas. A gente tem obras como O Último Voo das Borboletas, que vai contar como é que funcionava as casas de prostituição na época do Japão feudal. Então são obras que acabam enriquecendo muito culturalmente a gente. E a Akane Banashi se entrou no meio dessas daí, porque eu acabei me interessando e procurando mais sobre uma manifestação artística que eu nunca tinha ouvido falar. E vocês, o que vocês acharam de Akane Banashi? Deixa aqui nos comentários suas opiniões, se vocês se interessaram, se vocês vão comprar esse mangá ou não. E eu quero muito saber de vocês também, se vocês já clicaram no botão do like aqui embaixo. Poxa, chegaram até aqui no vídeo e ainda não deixaram seu like. E você aí, que você ainda não é inscrito no canal, chegou aqui, sei que gostou do vídeo, pô, se inscreve aí. A gente acabou de bater 3.000 inscritos aqui no canal. Estamos crescendo num ritmo muito bacana. Eu só tenho a agradecer vocês por isso. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui e até a próxima.